Não falei que eu voltava? Aqui estou. E agora vamos mudar de alhos para bugalhos e vamos falar de um assunto. É, é um assunto que dá polêmica, é um assunto que dá polêmica, mas eu consegui sacar um celular ali que eu separei umas coisinhas que eu quero mostrar para vocês. Tomara que dê para eu mostrar aqui. Vou tirar o som, tá? Vocês só assistam e depois eu vou falar sobre. É um vídeo bem curtinho, mas eu quero falar sobre isso com vocês. Vou botar só um pedacinho, porque né, eu tenho até medo. Vamos ver assim, pezinho mesmo? Peraí. Ai, ai. Você pensa que acabou? Tem mais um aqui que eu quero que vocês vejam. Que esse foi o que eu comentei para vocês que morreu, né? Por que que eu quero mostrar isso para vocês? Porque ainda hoje a gente tem aí esse tipo de coisa acontecendo, que você quando vê, você não sabe. E aqui não vai nada contra nenhuma religião, tá? Mas você tem que aprender a discernir o que que é uma coisa, o que que é outra coisa e o que que não é nada. Porque isso que eu mostrei para vocês, para mim, não é nada. É show. É brincadeira. É brincar com o divino, com o eterno, com o nosso Pai Celestial. É uma brincadeira. E aquele, não sei se vocês viram aquele vídeo que eu falei que o pastor morreu, foi esse último vídeo, desse homem da camisa azul, essa história que pisa na serpente, pega na serpente lá. Esse homem, ele pregava com uma serpente venenosa, né? E ele botava para lá, botava para cá, rodava, o povo passava a mão e ele sacudia a bicha para lá. Um show gospel. E essa serpente acabou picando ele. E ele tentou se manter ali, achando que não ia dar ruim. Caiu lá, morto. Mas foi coincidência? Foi coincidência ou o papai está cobrando essas palhaçadas da humanidade? A gente está conversando aqui sobre despertar da consciência, sobre transição planetária, sobre separação de joio e de trigo. E hoje em dia o que você mais vê nas igrejas é esse tipo de coisa. E por
quê? Porque eu trouxe aqui. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Ah, porque agora eu resolvi falar de religião também? Não, gente, não. Eu quero mostrar para vocês, para que vocês abram, expandam a sua consciência e não acreditem que o nosso eterno, o nosso Pai Altíssimo é isso, está nisso, faz parte disso. Porque não está. Quem lê a Bíblia, e aí a gente tem que considerar o Novo Testamento, uma vez que o Velho é história, e o nosso Cristo veio justamente para que tudo se fizesse novo. E eu sempre partia, por isso que eu falei para vocês no vídeo de ontem, que desde criança eu questiono muita coisa. E quando você lê a Bíblia, você vê que o Cristo sempre procurou o refúgio, sempre procurou os montes, o deserto, para entrar em comunhão com o Pai. Ele queria nos dar um recado, e não era esse. Com certeza não era isso. Não era isso. Essa palhaçada que estão fazendo hoje em dia. Templos que agem como esse povo aí, que a gente fala tanto aqui na plataforma, para extorquir dinheiro. Pior, brincar com a fé do ser humano, ou pior ainda, tirar dinheiro dessas pessoas, brincar com a ingenuidade, com a dor, porque essas pessoas que normalmente, né, estão em sofrimento, seja problema financeiro, seja de saúde, seja de família, as pessoas todas têm problema, e algumas suportam de um jeito, outras de outro, outras não veem, né, saída e se agarram à sua religião. Infelizmente, deveria se agarrar à fé, ao Pai, né? Deveria se agarrar nas vestes de Cristo. Mas aí esse povo aproveita da carência, da dor, do sofrimento da humanidade e faz esses shows, que são shows, né? São shows. E eu espero que vocês alcancem o que eu quero dizer para vocês. Não estou criticando religião alguma, tá? Eu estou mostrando aonde a gente vê coisas que, para mim, é aberração, tá bom? E por que eu trouxe esse assunto para vocês? Por uma coisa que está além, por trás, mais profunda que isso. Eu hoje falei para vocês aqui, eu acho que gravei 2, 3 vídeos falando desse pastorzinho mirim, né? É o que? O Daniel Oliveira. É. E eu falei dele, falei das pantominas dele também. Hoje já está aí na rede, né? Que tudo isso foi, né? Uma coisa, uma máscara, mais uma máscara tirada, né? Hoje a intenção dele é ser político, né? E eu acho que ele está numa boa escola, aprendeu direitinho. Por isso eu falei num vídeo aí atrás, para fiquem atentos na hora que esse menino daqui a alguns anos, 5, 6 anos, vier aí como candidato, porque ele está se preparando para isso. E eu quero chamar a atenção para vocês justamente por causa desse rapazinho que ouviu o pastor dele e um outro pastor americano a falar uma frase que as pessoas dizem. Eu vou dar um conselho para vocês, se é que eu posso, se vocês me permitem. Ouça tudo antes de dizer amém. De novo, eu vou repetir. Prestem atenção para o que vocês dizem amém. Eu frequentei a igreja evangélica há muitos anos na minha vida e, na época, o meu pastor, ele gostava muito de fazer essas brincadeiras lá atrás, aonde as coisas que a gente sabe hoje
não eram tão escancaradas assim. Mas ele falava uma bobagem, vamos tomar café lá do púlpito. A igreja falava amém. Ele, como assim? Parar o culto para tomar café? Ele estava tentando chamar a atenção que a gente deveria prestar atenção quando diz amém, ou está feito, ou assim seja, né? Assim é, assim será. Então, esse pastorzinho, missionário, ele usou uma frase, como eu falei, que ele ouviu de um pastor americano, que o pastor dele, que também já foi desmascarado, né? Também repetiu e ele veio repetir essa frase, que eu não sei se vocês viram, eu vou ler para vocês, embora eu tenha até medo, porque a palavra tem poder, mas o Eterno sabe porque que eu vou falar para vocês. Prestem atenção. Of the king, the power, the best. Ouviram essa frase? Of the king, the power, the best. Essa frase ele usou como sendo uma língua estranha nos seus cultos. E foi dito isso lá nos Estados Unidos, depois aqui pelo pastor dele, e ele repetiu. E a igreja disse amém. E ele foi questionado por que ele fala essas coisas. Ué, aí ele responde, você vai questionar as línguas estranhas agora? E as línguas estranhas que ele fala são as mais terríveis possíveis. Batatu, bataté, teteté, tititi. É pavoroso. E a igreja está assim. Pessoas com uma vida toda seguindo o evangelho, pessoas adultas, maduras e até pastores, dizendo amém para aquele pirralho que quer desafiar tudo, todo mundo, ele só não consegue desafiar aquele que tudo revela, tudo mostra, tudo sabe, né? E é tudo porque é todo. E aí eu quero dizer para vocês o que significa essa frase, para que os crentes, os que se dizem tementes a Deus, disseram amém. Essa frase, para quem sabe inglês, já entendeu, né? E para quem não sabe, faz que nem eu, vai pesquisar, vai estudar. Então significa fora do rei, ou seja, traduzindo de novo para vocês, fora dele, fora do Altíssimo. Significa o poder é tudo. Significa eu sou o melhor, eu, não ele, eu sou o melhor. Em outras palavras, também quer dizer o rei esteja fora, ou seja, o rei fora. E o poder é o melhor. Poder é o melhor. Então, ele sugere que a ausência de Deus ou do poder associado a ele resulta em algo melhor. Entenderam bem a questão que eu estou trazendo para vocês quando vocês vão assistir certas coisas, certos showzinhos, onde o Altíssimo começa a cobrar? Como é que a pessoa vai brincar com essas danças, essas coisas escandalosas, aonde quem tem a Bíblia e lê vê que não existia, nunca existiu nada disso. Muito pelo contrário, a recomendação é entre para o seu quarto e em silêncio fale com o teu pai. Ou seja, para estar em comunhão com o teu pai, você não precisa de plateia, é você e ele. A conexão é reta, que por isso nós somos assim. Ou vocês
pensam que somos bípedes porque temos 2 pés no chão e a cabeça para o alto. Não é uma conexão direta com ele? Somos. Você precisa deixar ser também, né? Não é desse jeito que você vai conseguir. Não. E aí, pessoal, o que me espantou? Me espantou que essa frase já tinha me despertado a curiosidade, que trem que esse menino tá falando desse jeito e ainda debatendo, fazendo podcasts em vários canais aí e dizendo que isso é uma língua estranha. Aí você vai buscar o que quer dizer isso, significa que ele está dizendo fora Deus. Eu quero é o poder, eu quero é o melhor, eu sou o melhor. Eu quero é o poder. Sem você eu sou mais. Exatamente isso. E exatamente para isso que as pessoas disseram amém. Ok? Ok. Para finalizar esse vídeo, eu vou deixar vocês. E se vocês quiserem, vocês procurem, porque eu não tenho autorização. Se eu pudesse, eu passava aqui para vocês assim, sabe? Eu tenho tanta vontade de entrar com luz, com verdade, jogar isso para vocês também, que é uma liberdade que a gente desfruta quando a gente tem certo conhecimento, e não estou dizendo que eu sei tudo, eu tô na caminhada, né? Eu estou em busca de conhecer sempre um pouquinho mais. Mas o dia que vocês começarem a despertar a consciência, e começarem, porque aí se abre um leque, você começa a enxergar tudo de outra forma. E você parece que um véu se rasga na sua frente. Essa é a verdade. E tudo que você olhava antes, com determinado olhar, você passa a enxergar de outra forma, mais clara, mais transparente, mais evidente, mais certa, mais correta. E aí, e isso te traz uma liberdade, tá? E uma convicção, e uma segurança, e uma clareza, e uma paz de espírito, que é o que eu chamo aqui no meu canal, que é a luz, é a verdade, é a justiça, a liberdade, a fé, o amor, que são, que deve pelo menos ser, né, o nosso foco, a nossa meta, o nosso caminho. E é isso que eu tento trazer aqui para vocês, alegria, paz. E quando você começa esse processo de despertar, isso vem para você de graça, né? Essa paz interior, essa consciência tranquila, esse coração leve, os fatos, você começa a entender que nada faz parte da tua vida, que tudo fica bem distante de você e que coisas que ontem parecia ser um peso para você, hoje você carrega como uma pena, com leveza, com esperança, com alegria. E é por isso que eu estou aqui para falar para vocês, sempre, ele em primeiro lugar, né? E o despertar da consciência, a lucidez de juízo, a clareza de pensamento, deixar vocês sentirem essa coisa gostosa, essa liberdade imensa que é servir, não é servir não, é ter como amigo, porque nós não somos mais servos, de sermos amigos, os melhores amigos, do melhor amigo que se pode ter. E aí, pessoal, para concluir, desejando que vocês também encontrem esse caminho de luz, de paz, de alegria, de equilíbrio, de sensatez, de sorrisos, mas sorriso da alma, não é sorriso daqui, não é sorriso fantasia, sorriso da alma leve, que só o conhecimento, a fé, o amor, a evolução espiritual, né, a expansão da nossa consciência,
nesse momento de transição do planeta, a gente consegue alcançar. E aí eu encontrei um documentário que fala sobre esta frase, escrita em determinado lugar, que foi encontrada em determinado lugar, e o poder de destruição, que é essa frase que eles pedem até que não seja falada e nem muito repetida, tem na vida das pessoas. Eu encontrei esse documentário, não posso passar para vocês, que infelizmente, se eu pudesse, talvez eu encontre um jeito de mostrar só um trechinho para vocês encontrarem aí na plataforma também. Eu não anotei, mas eu salvei, né? Mas está aqui no meu aparelho, eu salvei esse documentário. E para vocês assistirem e começarem a entender como até as palavras é vida. As palavras é o que cria, as nossas palavras cria tudo, né? É o poder da criação, porque foi o verbo. E o verbo é o quê? O verbo é a palavra. E a palavra tem o poder de abençoar, amaldiçoar, né? De gerar bênçãos ou maldição na vida das pessoas. E nas nossas vidas. Por isso estudar a lei da atração também é tão importante. E desde muito nova eu aprendi com a minha mãe, que a gente até quando ia comprar uma roupa, eu ia comprar roupas, o vídeo está ficando longo, né? Eu falo pra caramba. Eu ia comprar roupas, tecido, né? Porque ela costurava. E ela queria fazer roupas para meus filhos, para andar em casa, terninhos, essas coisinhas que naquela época usava muito. E a gente chegava naquela banca de tecido, a minha mãe ficava olhando. E ela virava o tecido, e ela virava o tecido. E eu falei, o que você está olhando, mãe? Tanto. É bonito, vamos levar. Ela falava, não, tem que ver o que está escrito aqui. Eu sei lá o que é que eu vou pendurar no corpo dos meus netos, né? O que eles vão carregar escrito. Por que ela falava isso? Porque ela já tinha, minha mãe é uma mulher muito sábia. E ela já tinha esse conhecimento de que a palavra, ela cria, ela transforma, ela eleva, ela edifica, mas ela também destrói. E você tem que prestar atenção nesses sinais. Nesse documentário, sinceramente, me assustou. E eu lembrei logo deles, né? Que vivem falando essa frase e talvez eles não conheçam a profundidade da maldição que eles estão levando para dentro das igrejas, falando e o povo dizendo que assim seja. Eu espero ter podido colaborar um pouco mais com seu crescimento como ser humano, pessoa, expansão de consciência, sua visão espiritual. A minha missão é trazer luz junto com você. E assim a gente pode irradiar, emanar mais luz para os nossos irmãos. Tá bom, meus queridos? Peço a vocês que se inscrevam no canal, recebam o meu amor, o meu carinho. Hoje já é sexta-feira. Desejo um final de semana abençoado, porque o meu vai ser. Já estou muito feliz, vou estar com meus filhos, com meu pai, com meus netos, com as noras. Vamos brincar, vamos sorrir, né? Vamos celebrar o aniversário da minha nora. E eu volto com vocês assim, que sempre que der, toda hora, se for possível. Tá bom? Se inscreva, fica aqui comigo. E faz companhia. Se gostou, deixa seu like. Tá bom? Gratidão imensa. Fiquem todos com o Eterno. Até.